Boa noite, amada igreja. Peço que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 12. Antes de ler esse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu gostaria que você pensasse na resposta que você daria para isso. Imagine que você está em sua casa, tranquilo, fazendo o que você está fazendo normalmente em cada dia da semana. De repente começa a ouvir um barulho assim, no telhado. Você pensa que é um rato, que é um gambá, aí depois começa a ouvir um. Aí você começa a ver o gesso do seu teto rachando. Cai um pedaço na sua cabeça. Você começa a perceber que tem muito barulho ali em cima, que alguma coisa está acontecendo. De repente abre um buraco na sua casa, no teto da sua casa, e você olha para cima e vê 4 pessoas, 5 pessoas ali em cima. O que você fala para essas pessoas? O texto conta uma história que é exatamente assim, sem o gesso. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, nos diz o seguinte: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. É uma história de uma casa sendo arruinada e de vidas sendo transformadas. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, fascinante, bela, tão envolvente ao nosso coração. E pedimos, Pai, que nessa história do teu Filho Jesus, uma história real, uma história que marca nossas vidas, que o Senhor fale conosco novamente, que o teu Espírito opere em nossos corações, para que a tua palavra encontre morada em nós e transforme a nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como disse agora há pouco, é uma situação muito estranha. É uma situação que, pelo menos aqui em São Paulo, faria a gente ligar para a polícia no primeiro barulhinho que a gente escutasse. Mas, nesse caso, uma história incrível aconteceu. O texto nos conta, no versículo 1, que dias depois da cura daquele homem leproso, dias depois do ministério de Jesus nas voltas do mar da Galileia, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. E se você lembra do sermão passado, lembra da hora que o leproso contou para todo mundo o que Jesus fez, o ex-leproso? Jesus não podia mais entrar nas cidades de forma pública. Então, nesse caso, Jesus teve que voltar para Cafarnaum, na base, na casa onde ele ficava por conta do seu ministério, e teve que entrar escondido na cidade. E Jesus entra escondido na cidade, vai na casa, a gente não sabe se é a casa de Jesus ou a casa de Pedro, o ponto é que é a casa onde Jesus passa o seu ministério na Galileia, é a casa dele naquele momento. Jesus vai para a sua casa, e quando ele estava na casa, a galera ficou sabendo. O versículo 1 diz: e logo ocorreu que ele estava em casa, e o resultado, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Imagine-se no lugar de Jesus. Você está fazendo seu milagre, ministério, pregando o evangelho do reino, vai, agora você quer voltar para casa. Você quer encontrar o seu lar, o seu lugar seguro, o lugar onde você pode descansar, talvez ter um tempo de refrigério, renovar suas forças para então poder continuar com mais empenho ainda. E Jesus, com esse intento,
entra disfarçado na cidade talvez, ou à noite, ou escondido de alguma forma, no meio de um grupo de discípulos, entra naquela casa na surdina para enfim ter um tempo de paz, enfim ter um tempo de descanso. Só que a conversa correu solta. Era uma cidade pequena. Se você já viveu em uma cidade pequena, passou um tempo lá, você sabe que basta alguma coisa acontecer, em pouco tempo todo mundo está sabendo o que acontece. A minha esposa viveu, em boa parte da vida, numa cidade de 2.000 habitantes, né? Ah, não, 2.000 não. 20.000 habitantes. 2 era uma outra cidade que eu trabalhei por um tempo no passado, eu confundi. Mas 20.000 habitantes. Comparado com São Paulo é o quê? É uma pontinha de um alfinete. E na cidade da Maísa, basta chegar alguém de fora, basta alguma coisa acontecer que em poucos dias, poucos minutos, todo mundo está sabendo. Agora imagine Cafarnaum, bem menor do que essa população. Bem menor e numa cidade onde não havia internet, não havia redes sociais. Então o principal meio de comunicação ou fofoca é a própria bate-papo na porta da cidade. Então o pessoal viu que esse tal de Jesus, o milagreiro, o poderoso, o grande mestre, estava em alguns lugares. De repente ele sumiu do horizonte. Onde será que ele está? E aí começaram a perceber que ele estava por ali. E sabendo disso, então, juntaram-se na porta da casa. Agora se imagine de novo no lugar de Jesus. Você só quer um tempo tranquilo. Você só quer ficar em casa. Você só quer se preparar para continuar o trabalho. Mas vem uma multidão gigantesca. A ponto de o pessoal entrar na casa, ficar do lado de fora da casa e não ter mais espaço para ninguém. As casas naquela época, em Cafarnaum, tinham uma capacidade de mais ou menos 50 pessoas de pé. E aqui 50, assim, bem apertado mesmo. Se a gente for enfiar o máximo que a gente puder, vai dar umas 50 pessoas naquela casa. Agora o ponto é, tem tanta gente dentro de casa que não cabe mais e o pessoal fica do lado de fora. A ponto de se tornar algo absurdo, de tanta gente que está acontecendo ali numa cidade pequena. O que você faria nessa situação? Talvez eu bateria a porta, pegaria uma plaquinha e colocasse ali: não me interrompa, me dê sossego. Daqui 3 dias eu volto. Deixa eu descansar um pouquinho. Ninguém é de ferro. Colocaria alguma coisa para tentar ter um pouco de paz. Mas Jesus, na hora que tem a sua casa invadida, rodeada por uma multidão de pessoas, o que ele faz? Versículo 2: e anunciava-lhes a palavra. Aqui nós percebemos o caráter de Jesus. Quando ele está numa situação na qual ele quer descansar, as pessoas não deixam ele descansar. Onde ele quer ter privacidade, não deixam ele ter privacidade, o que ele faz? Resmunga, blasfema, fica nervoso? Não. Ele serve. Ele aproveita daquela oportunidade e começa a falar do evangelho para todos que estão ali, a ponto de aproveitar um momento para não deixar com que ninguém que está ali perto dele, interessado por que motivo seja, sair dali sem nada de Cristo. Jesus podia muito bem mandar todo mundo embora. Ele podia muito bem colocar limites muito rígidos. Mas o que ele faz? Ele acolhe as pessoas. E acolhe elas para pregar sua mensagem que já vimos no capítulo anterior, quando ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus aproveita o momento para pregar a palavra. E que palavra é essa? A palavra do reino. O reino está chegando, é importante que vocês se comprometam com ele com arrependimento, abandonando seus caminhos maus, voltando-se para Deus e seguindo nessa nova história que Deus está preparando através do seu Messias. E no meio dessa multidão surge um grupo que no versículo 3 aparece como um grupo de 5 amigos. O texto nos diz o seguinte: alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens. Logo você fecha a conta e temos aqui 5 pessoas. 5 numa multidão talvez de centenas. E eles são levados, aquele homem é levado por 4 homens. Versículo 4: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, literalmente cavando uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então aqueles 4 amigos, não sabemos o nome deles, nem sabemos o nome daquele homem paralítico. Sabemos por outros evangelhos que ele era assim desde a sua infância. Um homem que nunca andou, um homem que nunca teve força nas pernas. Esse homem naquela condição precária, que tornava ele um dependente de todo mundo naquele contexto, foi carregado por 4 amigos, para encontrar o grande mestre Jesus, para então ter o seu problema resolvido. Mas quando chegam, vem o quê? Um gigantesco obstáculo. Uma multidão de pessoas, talvez algumas bem intencionadas, outras nem tanto, mas encontram uma multidão. Imagine-se naquela situação agora como alguém daquela multidão. Você está talvez à distância que você está de mim, aqui da porta da casa onde está Jesus, lotado de gente. E aí você vê um grupo de pessoas talvez com varas e uma maca pendurada, tipo uma rede. Fala assim: gente, com licença, a gente quer levar o nosso amigo aqui para conhecer Jesus Cristo. Aí você ouve o que das pessoas? Não, amigo, eu estou aqui desde as 5 da manhã. Eu vou falar com Jesus primeiro. Aí você tenta ali em outro, tenta abrir uma brecha ali, empurrar. Cara, quem você pensa que é para chegar assim na gente? Seu amigo aí é um paralítico, ele não toma banho direito, ele tem um monte de dificuldades para a própria sociedade, ele é um impuro, fica para lá, sai para lá.
A gente tem coisa mais importante para resolver com Jesus. E tenta de um lado, tenta de outro, talvez se dá a ponta dos pés para chegar por cima da multidão, talvez o topo da cabeça de Jesus, olharam pela janela e acharam em que lugar da casa de Jesus estava. E as casas naquela época eram um grande cômodo, não tinha divisões de quartos como nós temos hoje, pelo menos não nas casas mais comuns. Então naquele grande salão, vem Jesus ali dentro, num pontinho, identificam ele de longe, e percebem, ele está no canto da direita, e foram logo para o telhado. As casas naquela época, diferente das de hoje, não tem um telhado assim. As casas naquela época eram praticamente caixas, o teto era reto. E nesse teto reto tinha uma escadinha do lado das casas, normalmente. As pessoas subiam e usavam o teto para várias utilidades. Secar roupa, secar grãos, armazenar coisas. E utilizar ali para até tomar um solzinho, se quiser, ou fazer uma refeição em família no fim de semana. Era uma extensão da casa, o telhado. Mas aqueles amigos, vendo que não tem como chegar em Jesus, sobem pela escada lateral, carregando um homem em 4 pessoas. Você já tentou fazer isso? Carregar uma pessoa numa escada já é uma tarefa arriscada. Agora imagina carregar um homem, carregado por 4, que não consegue nem andar. Então eles superam todas as dificuldades, chegam ali em cima onde está a casa, e começam a calcular em que área desse teto aqui, totalmente fechado, está Jesus. E aí um fala, estava ali naquele canto, não, acho que é mais para cá, não, acho que é mais para lá. E eles acertam o lugar. E começam a destruir a casa de Jesus. E o termo ali original é realmente de cavar, porque os tetos naquela época eram feitos com toras de madeira, troncos de árvore, eles jogavam palha e cobriam com barro. E todo ano você tinha que meio que refazer o telhado da sua casa, porque não tinha a tecnologia que temos hoje. Então, estragava com a época de chuvas, você ia lá, refazia. E todo mundo ajudava, todo mundo da vila ajudava a consertar os telhados de tempo em tempo. Mas não era a época de consertar. Era a época normal. Mas os amigos vão lá e começam a pegar, talvez, pedaços de pau, pedaços de madeira, o que tivessem ali, e começaram a quebrar. E começa a quebrar. E você imagina, numa casa com teto de barro, o que acontece ali embaixo? Começa a nevar. Nevar pó na cabeça de todo mundo, sujeira, terra. Você começa a ver ruídos, cai um pedaço de madeira aqui, cai um pedaço de madeira lá, o pessoal lá de fora, vocês são malucos, vocês estão fazendo estragar a casa de Jesus. E eles continuam, não dando ouvidos à multidão. E o que é a reação de Jesus até aqui? Nenhuma. A multidão talvez ficou incomodada, mas Jesus não se esforçou 1 centímetro de sair de onde eles estavam cavando. E ele ficou exatamente ali. E não sabemos quanto tempo demorou. Primeiro eles quebraram aquela barreira de barro, começaram a arrancar os matos secos ali do meio, começaram a tentar quebrar as vigas de madeira, e a gente costuma contar nas histórias das crianças que eles abriram um buracão enorme, que descia uma cama. Mas o mais provável é que eles abriram um espaço entre 2 toras, um espaço assim. E embalaram o homem como que num saco de dormir e desceram ele talvez de pé, de cabeça para baixo, de algum jeito para chegar perto de Jesus. Não é uma situação nada glamurosa ou bonita ou confortável, mas eles fizeram de tudo que estava ao seu alcance para levar o seu amigo até Cristo. E o texto nos diz, versículo 4, eles começaram a abrir essa abertura e baixaram o leito em que jazia o doente. Os outros evangelhos falam que ele desceu exatamente na frente de Jesus. E Jesus ficou no mesmo lugar. Aí eu volto àquela pergunta do começo. O que você faria se destruíssem o telhado da sua casa? E quando abre um buraco você vê 5 pessoas lá em 5 homens olhando para você. Nós estaríamos desesperados. Se fosse um conhecido, a gente xingaria essa pessoa de tantos nomes naquela hora, a gente ficaria tão revoltado. Meu amigo, como é que você faz um negócio desse? Essa é a minha casa, o que você tem na cabeça para fazer uma coisa dessas? Jesus olha para eles, versículo 5, e o que ele vê? Não vê 5 arruaceiros, não vê 5 pessoas sem noção, não vê um problema para a casa dele. Ele vê o quê? Versículo 5, a fé. Ele olha para todo aquele inconveniente, para toda aquela confusão, e ele enxerga o quê? Fé. Isso nos mostra muito do caráter de Jesus. Jesus não se importa de ser incomodado por pecadores. Ele não se importa de ser incomodado por pessoas que não sabem chegar nele direito. Ele recebe essas pessoas porque elas vêm a ele com fé. E o texto continua dizendo, versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus abre então a sua boca e fala algo especificamente para aquele paralítico. E o que ele diz? Filho. Para aquele homem adulto estar naquela condição, possivelmente ele já não tinha mais seus pais junto para apoiar ele. Afinal, quem levou foram os amigos. Ele aqui, talvez, um homem nos seus 30, 40 anos, aqui sem os pais, sem uma família próxima, contando apenas com amigos que o ajudassem nessa tarefa. E ele é chamado novamente de filho. Por um homem que trata ele com um carinho paternal. Olha para um homem em sua fragilidade, na vergonha que ele está passando naquele momento, e chama ele de filho. E diz, os teus pecados estão perdoados. Agora se imagine no lugar daquele homem ouvindo isso. Você lá todo pendurado, enroscado num colchão de dormir, num saco de panos, e Jesus olha para seus olhos e fala, filho, seus pecados são perdoados.
É um pouco frustrante, não é? Porque imagina, toda aquela dificuldade foi para que ele encontrasse justamente a cura. Afinal, no capítulo anterior, vimos várias curas. A cura de uma cidade inteira, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso. Essa foi a fama que correu. É graças ao leproso que foi curado que aquela multidão se juntou na casa. Então talvez a expectativa daquele homem fosse: ele vai me fazer andar, ele vai me fazer andar. E Jesus fala: você está perdoado dos seus pecados. E aqui nós encontramos o primeiro ensino importantíssimo sobre quem é Cristo nessa passagem. Ele é um sacerdote perfeito. Naquela época, quem podia falar que você estava perdoado era apenas uma única pessoa na sociedade: o sacerdote. Você ia até o templo, você ia até uma comunidade de sacerdotes, você fazia os seus votos, cumpria suas obrigações, entregava sacrifícios, fazia o holocausto. Então o sacerdote, em nome de Deus, depois de toda aquela ritualística, ele falava: Deus te perdoa, vá em paz. Era isso que o sacerdote podia fazer. Jesus faz o que novamente? Igual na passagem anterior com o leproso. Ele purifica. Agora, ele perdoa. Só que diferente dos sacerdotes que falavam como se fosse o seguinte: Deus te perdoou, Jesus fala: você está perdoado. A fala de Cristo, ainda que gramaticalmente fosse a mesma dos sacerdotes, ela é dita com um ponto de vista diferente. Jesus não fala que através dele agora o Pai está perdoando ele seus pecados. Jesus fala: você está perdoado. De quem vem isso? De mim mesmo. Jesus tem essa autoridade. Então ele, para o horror dos escribas, como veremos daqui a pouco, ele fala algo que somente um sacerdote poderia falar, e falando em nome de Deus. Jesus fala aquilo que só Deus poderia dizer na boca do sacerdote, direto da própria boca dele. E quando ele faz esse atalho e remove o sacerdote da história, ele se coloca agora como a própria boca de Deus falando. Por isso Jesus aqui se coloca como um sacerdote superior. Um sacerdote superior porque ele não fez nenhum sacrifício naquele momento. Para um judeu ser perdoado dos pecados, ele tinha que levar um animal para ser sacrificado e ponto, não tem outro caminho. Ou uma oferta, no caso de farinha de alguém muito pobre, mas ele teria que levar algo para ser entregue. E Jesus não pede nada. Jesus não mata ninguém. Ele não oferece nenhum animal. Ele diz dele mesmo: você está perdoado. 2000 anos depois você entende por que ele pôde falar isso. Jesus pode perdoar pecados dele mesmo, porque ele mesmo, como diz o autor aos Hebreus, é o Cordeiro perfeito de Deus. Como João Batista falava, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus um dia, na verdade poucos anos depois, morreria na cruz no lugar do seu povo, ele pode falar daquele momento de forma retroativa, aplicando o futuro no passado, ele diz: você está perdoado. Ele não precisa matar cordeiro nenhum, ele não precisa de ritual nenhum, ele não precisa de nada, porque ele mesmo garante a substituição. A necessidade de um sacrifício é justamente porque o pecado, como diz a Escritura toda, leva-nos à morte. Quando Deus no jardim disse para Adão e Eva: não comam deste fruto, porque no dia que você comer certamente morrerás, Deus não estava brincando. O fruto, a consequência do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual, as doenças, as mazelas que vivemos nesse mundo caído. Tudo que existe mal no mundo é consequência do pecado. E somente através da morte de alguém o pecado é satisfeito. O pecado é pago e Deus é satisfeito. Somente quando alguém morre no seu lugar, e por isso a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, transferindo a sua culpa, você era perdoado. Mas Jesus olha para aquele homem nos olhos e fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Por que ele diz isso? Porque ele tem essa autoridade nele mesmo. Ele vai morrer por aquele homem anos depois. Ele vai substituir aquele homem anos depois na cruz. E quando ele faz isso por ele e por cada um de nós aqui, ele nos garante: nós somos perdoados por ele. Porém, essa fala de Jesus não foi aceita de bom tom, porque logo em seguida nós encontramos pela primeira vez no Evangelho oposição a Jesus. Até aqui estava tudo indo muito bem. Pregação, milagre, cura, libertação, expulsão de demônios, as mil maravilhas. Mas agora surge um grupo, versículo 6. Mas alguns dos escribas, os mestres da lei, estavam assentados ali e pensavam no seu coração, arrazoavam em ficar raciocinando, ruminando no coração. Eles ouviram aquelas palavras: filho, seus pecados estão perdoados. E ficaram. A cara era só uma cara, sem falar nada. Mas dentro do coração, versículo 7. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Parece que eles entenderam o que Jesus queria dizer, mas eles não queriam aceitar o que Jesus disse. Porque a conclusão lógica da fala de Cristo é que ele mesmo é Deus. Eles entenderam onde Jesus queria chegar, mas eles não conseguiam aceitar a morte por apedrejamento.
Quando você blasfema, você fala algo inapropriado sobre Deus, ou se coloca no próprio lugar de Deus, você está pedindo para morrer na sociedade judaica. E aqueles homens dominados pelo Império Romano não podiam fazer isso com as próprias mãos. Eles podiam levar para Roma e pedir execução. Mas eles naquela ficam tão indignados com o desejo de morte contra Cristo, que o coração não para. É uma guerra interna que não cessa de forma alguma. Mas eles tomam um baita de um susto. Porque no versículo 8 encontramos uma outra face de Cristo, não somente como sacerdote, mas como profeta. O versículo 8 diz: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Imagina o susto. Alguém olha para você e fala assim: por que você está pensando isso? E a pessoa sabe exatamente o que você pensou. Eu não sei você, mas eu estava... O quê? Hã? Será que eu pensei alto demais? Como que você sabe o que eu estava pensando? É uma pegadinha isso aqui? Você me hipnotizou? Como é que você sabe o que se passou na minha cabeça? A gente não aceita isso. Mas Jesus olha para aquele homem e fala: por que vocês estão pensando assim no coração de vocês? Justamente para confrontar aqueles homens. E aqui Jesus está imitando justamente o caráter de profetas do Antigo Testamento. Ele não sabe o que se passa no coração porque ele é Deus. Ele de fato é Deus. Mas ele sabe o que se passa no coração dos homens por meio do quê? Do seu Espírito. Por meio de uma capacitação do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo, ele tem uma palavra de conhecimento, ele entende o que se passa no coração do outro e usa aquilo para o propósito do momento. Ele entende o que se passa no coração igual o profeta Eliseu. Lembram de quando o rei da Síria queria atacar e destruir o reino de Israel? E não conseguia. E aí ficam sabendo do quê? Ele pergunta para os seus servos: por que não dá certo atacar e destruir o reino de Israel? E aí um conta: é porque eles têm um homem chamado Eliseu. E esse Eliseu sabe tudo o que você pensa dentro do seu quarto. Está lá em 2 Reis 10. O profeta Eliseu não era divino, mas ele sabia o que se passava no coração, porque ele é um profeta usado pelo Senhor, capacitado pelo Espírito Santo. Jesus de fato é Deus. Ele, hoje, está em pleno controle de sua onisciência, domínio, poder completo, glorioso. Mas no momento da sua encarnação, ele operou como um homem capacitado pelo Espírito Santo. Jesus foi usado em todos os dons espirituais em sua plenitude, em seu nível máximo. Então ele consegue entender os corações para o propósito da missão naquele momento. E pega a sujeira do coração daqueles homens e joga na frente deles. Por que vocês pensam assim? Ele é um profeta maior do que Eliseu. Eliseu sabia o que se passava na Síria, muito longe, o que é surpreendente. Mas Jesus olha no olho de pessoas caladas e sabe o que se passa lá dentro. Ele sabe o que se passa no seu coração quando você lê a Escritura, quando você é confrontado de seus pecados, quando você sabe que tem que mudar, mas sua cabeça fica raciocinando várias e várias respostas contra ele, justificativas para não fazer o que você deve fazer. Jesus sabe o que passa dentro de você. Mas ele também sabe o que se passa dentro de você, porque ele também conhece e ama você profundamente. Ele conhece seu coração, ele sabe das suas dores e lutas. Jesus conhece a gente profundamente, maior do que Eliseu, maior do que todos os profetas. Ele sabe o que se passa dentro de nós. E aí, ele joga de volta agora um desafio para aqueles homens. Versículo 9. Sabendo da indignação deles, do que eles pensavam, ele diz, versículo 9: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que você responderia? O que é mais fácil? Mandar a pessoa levantar e andar? Ou perdoar os pecados da pessoa e dizer isso em alta voz? Humanamente falando, a gente optaria pela opção do pecado, não é claro? Se eu falar assim: você está com seus pecados perdoados, você pode fazer assim: mas eu não sinto nada de diferente. Acredite, seus pecados estão perdoados. É algo subjetivo à nossa experiência. Mas quando Jesus fala: o que é mais difícil? Perdoar ou curar? Nós encontramos um verdadeiro problema para nós. Porque quantos de nós aqui teriam coragem de orar para uma pessoa paralítica e falar: em nome de Jesus, levanta e anda? Até mesmo a gente acreditando que Deus tem esse poder e que Ele pode nos usar para isso, nós temos um medo de fazer isso. Vai que eu passo vergonha. Vai que naquele momento Deus não quer me usar para curar. Vai que eu não tenho fé para isso, a pessoa não tem fé para isso. Vai que não é o momento. Eu vou parecer um palhaço, vou parecer um charlatão. E a gente não se arrisca com medo. A gente deveria se arriscar mais. Mas o ponto aqui é: o que é mais fácil? Dizer algo subjetivo do interior do coração ou demonstrar publicamente poder? A resposta clara é: o mais difícil é fazer levantar e andar. Falar que está perdoado até um maluco herético pode falar. Mas fazer levantar e andar, só Deus mesmo. E Jesus continua. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Imaginei falando com os homens e vira para o homem já perdoado e fala: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E rufam os tambores no coração de todo mundo naquele momento. O que vai acontecer?
E o versículo 11 diz, versículo 12: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando seu leito, retirou-se à vista de todos. Simples assim. Jesus mostra para aqueles homens que ele tem de fato autoridade para perdoar, porque ele tem autoridade de fazer coisas humanamente mais impossíveis de se acreditar. Mas se a gente for ser bem sincero na Escritura e olhar para o todo dela, nós sabemos que de fato é muito mais difícil você perdoar pecados do que você fazer alguém levantar e andar. Quando nós olhamos para o Egito antigo, na época de Moisés, os bruxos do Egito, eles sabiam fazer milagres também. Quando você olha para religiões no mundo por aí, na África, na Ásia, por onde for, você vai ver vídeos até hoje na internet de coisas sobrenaturais acontecendo. Tem pessoas que viram pessoas possuídas de demônio andando em parede, levantando pesos que jamais um ser humano conseguiria levantar com as próprias mãos, falando coisas e adivinhando o futuro, como uma menina possuída em Atos 16. Os demônios podem fazer muitas coisas surpreendentes aos olhos humanos. Os demônios, dentro da permissão de Deus, podem até fazer um paralítico levantar e andar. Mas que demônio pode perdoar pecado? Que religião tem essa autoridade de falar que uma pessoa dominada por pecados a sua vida inteira, a partir de agora é alguém livre de toda a culpa e de toda a vergonha? Humanamente falando, a gente olha para a cura e fica assim, uau! Mas se a gente levar a Escritura a sério, a gente deveria olhar para o perdão de Cristo e fazer assim, uau! E isso revela muito do nosso coração. Hoje em dia, nós sempre que vamos em uma reunião de oração, em um grupo menor da igreja, nós fazemos pedidos de oração. E sempre nós trazemos pedidos de restauração física, o que é correto. Nós devemos de fato pedir a nossa restauração física, devemos de fato pedir a cura de Deus e esperar que Deus nos cure. Isso é parte do nosso pensamento bíblico. A cura faz parte da vida cristã. Porém, mais do que a cura física, nós devemos lembrar que a cura espiritual, ela é muito mais importante. Pense no seguinte, o que você escolheria? Ser perdoado dos seus pecados e passar a vida inteira lutando com uma enfermidade, com um problema físico, ou ter uma saúde perfeita e no final da sua jornada você passar a eternidade no inferno? Não precisa ser um ou outro. Deus é tão generoso que muitas vezes Ele dá os dois. Ele dá o perdão e dá a cura. Mas, entre um e o outro, nós precisamos sempre trabalhar o nosso coração para não nos maravilharmos com o show externo, que é maravilhoso, e nós devemos glorificar Deus por isso, em detrimento da obra interna que Deus fez na nossa vida. E a gente se acostuma com a graça, a gente se acostuma com o perdão. Diferente da que estava acontecendo naquele momento, a gente olha para coisas acontecendo sobrenaturais por aí, a gente fica assim, uau, Deus está mesmo nesse lugar, olha o poder de Deus, glória a Jesus. Mas quando alguém fala, Jesus me perdoou, Ele me amou, Ele me fez seu filho, sua filha, me trouxe para perto, me livrou de toda a minha culpa, meu passado, minha vergonha, e hoje eu sou uma nova criatura perdoada por Jesus Cristo. Hoje eu durmo bem na minha noite, sabendo que se eu morrer nessa noite, eu vou viver a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que na minha caminhada, seja quanto tempo ela vai durar, o Espírito Santo estará sempre comigo, Jesus estará sempre comigo, e meu Pai me amará para todo sempre. Quantos testemunhos assim você costuma ouvir? Mas o que a gente fala? Eu consegui um emprego, eu consegui a cura, eu consegui aquela vaga, eu consegui tudo o que eu sonhava. Mas o perdão, a graça, a misericórdia do Senhor parece algo tão ordinário, tão comum, tão inicial lá no comecinho, que a gente não celebra mais isso. Tanto que a reação da multidão revela muito do nosso coração. O final do versículo 12 nos diz, assim que ele tomou o seu leito, retirou-se à vista de todos, o que aconteceu? A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Então a multidão viu o quê? O perdão. E o que a multidão fez? Nada. Os escribas murmuraram no coração. Mas na hora que Jesus fez um milagre, a multidão ficou empolvorosa. Meu Deus, olha o que aconteceu aqui, que maravilha, aleluia. Mas o perdão no começo, ninguém reagiu. E os únicos que reagiram mal. A multidão mostra muito da nossa tendência do coração. A gente quer o milagre, a gente quer a cura, e não é errado querer essas coisas. Mas a gente esquece do maior presente que tem, que é a salvação. Se aquele homem nunca mais levantasse, ele já seria o homem mais feliz daquela casa. Porque ele recebeu a cura espiritual, o perdão de Deus. E aí eu pergunto para você, o que te faz feliz? Ou melhor, o que hoje te faz infeliz? O que hoje você diria que se, olha pastor, se isso aqui saísse da minha vida, se isso se resolvesse, eu seria de fato feliz? Dependendo do que você responder, muito provavelmente vai indicar uma idolatria no seu coração. Porque se eu de fato fui perdoado, se de fato Jesus olha nos meus olhos e fala, filho, filha, os seus pecados estão perdoados, isso já deveria nos bastar. Mas o que a gente faz? Tá, eu sei que o Senhor me perdoou, mas olha, eu queria tanto isso.
Eu queria tanto aquilo. Eu ficaria tão feliz quando isso acontecesse. Aquelas coisas são boas, mas se aquilo rouba a sua alegria, por melhor que seja, mais maravilhoso que seja, desejável e justo que seja, tomou o lugar da alegria da salvação. E a multidão não entendeu isso. E nós não entendemos isso no dia a dia. Por isso, em primeiro lugar, aqui caminhando para o final dessa mensagem, pense no seguinte: o que te traz a verdadeira alegria? É o perdão que não gerou nenhuma repercussão naquela casa, tirando a negativa dos escribas? Ou é o milagre, a libertação, a cura, a bênção de Deus? De novo, não precisa ser um ou outro, mas quando esse primeiro não tem lugar de primazia em nosso coração, até as coisas boas do outro lado, que não são necessariamente erradas, se tornam ídolos em nossa vida. Tem cristãos que passam a vida inteira orando por coisas que querem, que desejam, que sonham e não conseguem, e vivem felizes, vivem a chorar, vivem cabisbaixos. Nós não deveríamos ficar assim, deveríamos ser as pessoas mais felizes do planeta Terra, independente da circunstância, porque Deus nos amou e continua nos amando, e nos garante uma eternidade de segurança com Ele. Por isso, você é feliz? Você é feliz de fato? Que a sua alegria seja essa, de ser perdoado. Ah, tá bom, pastor, eu sou de fato feliz com isso, mas eu queria tanto outras coisas. Continue orando, continue pedindo, continue esperando. Corra atrás dos seus sonhos também, não é errado ter esses desejos e sonhos. Mas nunca deixe, em hipótese alguma, que eles roubem o lugar da alegria da salvação. Nunca deixe que milagres e palavras maravilhosas substituam a doçura da palavra: filho, seus pecados são perdoados. Isso deve guardar o nosso coração. Em segundo lugar, nós devemos lembrar o seguinte: que quando nós vivemos a obra de Jesus, e nós iremos ficando cada vez mais intensos nas próximas passagens, nós sofreremos oposição. Até aqui a vida de Cristo estava tranquila, mas agora começa a ficar difícil. No final do capítulo 3 já vai ter gente querendo matar Jesus, longe ainda do 16 do final do livro. Logo no começo do evangelho já tem gente querendo matar Jesus. Por quê? Porque ele faz o que faz e é quem é. Por isso, se você imita Cristo nessa caminhada, se prepare, você vai sofrer. Você vai passar por dificuldades, sejam elas menores ou maiores, perseguições públicas ou boicotes particulares. Se você é um cristão de fato, o mundo vai te odiar. E quando isso acontecer, faça como Cristo. O que Cristo fez quando sofreu oposição? Ficou firme. Olhou nos olhos dos opositores e reafirmou a sua confiança, reafirmou a certeza que tem no seu coração. Ele virou para eles e falou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais difícil? Eu vou mostrar para vocês o que o Filho do Homem pode fazer. Quando o mundo tentar se opor à nossa fé, opor ao seu testemunho, não fique acuado. Avance contra o mundo. Mateus 16 fala que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. E não é porque o inferno vai atacar, são as portas é instrumento de defesa, a igreja que vai avançar. Se o mundo se levantar contra a igreja, levante-se contra o mundo em nome de Jesus Cristo, com coragem, e pague o preço, se necessário for. Pague o preço de ser fiel, porque Jesus lidou assim com a oposição. Em um momento ou outro estratégico da sua missão, ele de fato se esquivou de uma multidão que queria matar ele antes da hora. Por isso que ele se esquivou. Mas em todos os outros momentos, ele ficava firme e defendia a sua missão. Por isso, como cristão, saiba, você vai passar por dificuldade, mas o caminho bíblico, o caminho de Jesus para lidar com elas é convicção, é firmeza, é continuar fazendo o que é certo, custe o que custar. E em último lugar, lembre-se que nós temos um Senhor suficiente para nos perdoar e curar. Perceba que primeiro Jesus perdoa os pecados, depois ele cura o corpo. Como eu disse no começo da mensagem, lá em Gênesis 3 encontramos a raiz de todos os males da humanidade. Todas as enfermidades, deficiências e sofrimentos que nós temos são frutos da queda original lá no passado. Não quer dizer que você tem uma doença, uma deficiência, uma deformidade, alguma coisa do tipo, você é pecador por causa disso. Nós passamos por várias tribulações na vida, nesse âmbito físico, porque vivemos em um mundo caído, numa humanidade caída, nosso corpo foi corrompido pelo pecado. Por isso você não é necessariamente um pecador porque está sofrendo fisicamente. Jesus ensina isso lá em João 9, quando ele fala sobre o cego de nascença, que ele não nasceu daquele jeito, nem por causa do seu pai, nem por causa da sua mãe. Ele nasceu daquele jeito para manifestar a glória do Senhor. Se você passa por uma dificuldade, por uma tribulação nesse âmbito da saúde, lembre-se, isso é apenas uma manifestação externa de um problema interno do coração da humanidade. E em Jesus encontramos a solução para as duas coisas. Jesus primeiro cura o pecado, porque sem a cura do pecado, a enfermidade física não tem tanta importância. Sem a cura do pecado, aquela enfermidade pode até ir embora, mas ela vai voltar. Ela pode até diminuir, aumentar, gerar mais dificuldade, menos dificuldade, mas ela não vai ser resolvida, porque a raiz do problema não foi resolvida. Por isso que, em primeiro lugar, Jesus trata do problema do pecado, depois ele trata do problema externo. E esse Senhor bondoso e que lida com o pecado dessa forma, ele não se importa de ser incomodado. Lembre-se da situação.
Jesus está na sua casa, na casa de Pedro, na própria casa dele. A casa em que ele ficava, a casa de tranquilidade. E pecadores vieram e destruíram o telhado de Jesus. Como que Jesus lidou com eles? Com misericórdia e compaixão. Com perdão, com cura. E o que isso nos ensina sobre a nossa vida com Jesus? Se você já é crente, lembre-se, você não incomoda Jesus. Ah, mas eu vou pedir de novo? Pede de novo. Ah, mas eu vou ficar importunando Jesus. Tem tanta gente que precisa mais de Jesus do que eu. Não importa. Onde Jesus se limitou o poder dele? Onde ele falou que ele só pode atender 10 pessoas por dia? Onde que ele falou que ele só atende casos impossíveis, o restante você pode se virar muito bem com as circunstâncias da vida? Jesus é super suficiente, completamente suficiente para todos os problemas humanos. E nós podemos sim incomodar Jesus. Você pode acordar de madrugada e falar: Pai, sou eu aqui de novo, e eu vou falar com você mais uma vez. Sabe aquele pedido que eu peço há 10 anos, vou pedir de novo mais esse dia. Eu vou te incomodar de novo. Porque nós sabemos que quando nos entregamos em fé dessa maneira, Jesus não nos reprova. Quando você vai com fé e destrói o telhado da casa de Cristo, Ele olha para você com doçura no olhar e fala: Filho, seus pecados são perdoados. Não, é impossível incomodar Jesus dependendo dele. É impossível incomodar Jesus buscando Ele com fé. Por isso, quando você pensar: eu não vou incomodar, eu não quero atrapalhar, eu não sou digno, isso é bobagem do seu coração. Isso é mentira do diabo e do mundo, do seu próprio coração. Jogue tudo isso fora, incomode Cristo mais uma vez. Destrua o telhado da casa dele em oração e peça misericórdia, porque saiba que Ele vai olhar para você com muito amor e Ele vai te ouvir. Em segundo lugar, dentro desse ponto, nós também devemos lembrar sobre o nosso papel nesse mundo. Aquele homem não poderia jamais chegar até Cristo, mas através de amigos ele chegou. Que amigos você tem que são como esse paralítico, incapazes de chegar até Cristo? Esse paralítico representa muito bem o estado do homem debaixo do pecado. Nós não conseguimos chegar até Cristo, não conseguimos alcançar Ele, não conseguimos falar com Ele, não conseguimos acessar Ele de forma alguma por nós mesmos. Precisamos de que alguém nos leve até Ele. Foi assim com cada um de nós que já cremos. Em algum momento da nossa história, amigos, pais, familiares, membros de igreja, alguém foi utilizado, alguém te carregou até Jesus Cristo. E quando você o encontrou, a sua vida mudou. Agora você tem a missão de ser esse novo amigo, de encontrar pessoas paralíticas nesse mundo, jogadas por aí, longe de Cristo, e trazê-las para Jesus. Faça o esforço, seja a ponte que liga pessoas até Cristo. Pessoas que nunca o buscariam, mostre a graça e chame elas para perto de Jesus, como esses amigos chamaram para perto. E lembre também, para terminar, que Jesus tem poder, muito poder. Quando você estiver lidando com a culpa do seu pecado, aquele que você cometeu pela 1000ª vez, lembre, Jesus pode te perdoar dos seus pecados. Quando você ficar atormentado por memórias de coisas que você fez no passado, deixe todas elas no pé da cruz mais uma vez, porque Jesus pode lidar com essa culpa que você não consegue lidar. Quando você for atormentado à noite e não conseguir dormir por conta de coisas que perturbam o seu coração, leve isso para Cristo, porque Ele é poderoso para lidar com essas coisas. Mas também, com relação às nossas enfermidades, não se esqueça, Jesus pode curar também. Como eu disse pela manhã, não é errado buscar tratamentos, medicamentos e fazer tudo o que for necessário na medicina. O que é errado é não depender de Jesus em todo esse processo. O que é errado é tratar Jesus como o último recurso, como o santo das causas impossíveis. Jesus deveria ser nossa primeira opção, logo na primeira dor de cabeça leve que nós sentimos. Jesus deveria ser a primeira opção na primeira febre que sentimos, na primeira torção de tornozelo que nós temos. Jesus deveria ser a primeira opção em cada cura de nossa vida, e não a medicina e os médicos. Eles são instrumentos dados por Deus para a gente viver nesse mundo caído, e podemos sim utilizar com sabedoria desses benefícios. Deus ensinou o médico a ser médico do jeito que é, mas não deveria ser a última opção procurar Jesus, porque Ele fala: o que é mais fácil? Perdoar ou curar? E a resposta de Jesus: os dois. Para Ele, para Jesus, o mais fácil é fazer os dois. Ele pode tanto te perdoar, como Ele pode também te curar, e curar as pessoas que você ama e se importa. Por isso, não desista de orar por cura, mas principalmente pelo perdão. Sem perdão, a cura pode ser até maravilhosa, mas ela vai durar apenas mais algumas décadas. Com o perdão, aquela cura é sinal de uma vida eterna que você vai desfrutar ainda na eternidade com o Senhor. Por isso, olhe para Jesus com expectativas. Busque um Senhor que perdoa e que cura, e continuará fazendo isso até o fim. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por Jesus Cristo, que veio com tanto amor, com tanta compaixão a uma humanidade tão caída que tanto rejeita. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nutre em nosso coração um senso de importunação, que nós tenhamos a ousadia de fé de buscar o Senhor a cada momento que for necessário, em cada circunstância e luta, que o Senhor sempre seja a nossa primeira opção em cada dificuldade,
Que nós sempre corramos para os teus braços mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, todos os dias da nossa vida, quando nós pecarmos, quando nós sentimos o nosso corpo sentindo os efeitos da queda nesse mundo. Nos ajuda, Senhor, a procurar o Senhor para cura, para força, mas principalmente pelo perdão dos pecados. Nos ajuda a encontrar um Jesus que sorri para nós, que olha nos seus olhos e reafirma o amor leal que Ele tem por cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a procurar Jesus dessa forma e a encontrá-lo enquanto Ele pode ser achado. Nos ajuda, Senhor, dessa forma. E pedimos, Pai, se alguém aqui está com o coração endurecido, um coração que olha para todos esses textos com ceticismo, olha para esse Jesus e pensa que é apenas uma história, mais uma história religiosa, muda esses corações, renova a fé e mostra a doçura de Cristo. Revela os segredos do coração, para que Jesus possa reinar nesse coração também. É o que nós pedimos em nome dele. Amém.